Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do seu Síntese. Você já sabe, as sessões plenárias que podem ser acompanhadas ao vivo no plenário do Supremo Tribunal Federal, normalmente quartas e quintas-feiras, a não ser quando há sessões extraordinárias, você acompanha ao vivo no direto do plenário, comigo, com a Karina Zucolotto. E também você pode, nos finais de semana, a partir das sextas-feiras, às 10 horas da noite, nos sábados, com reprise às 3 da tarde e na segunda-feira, às 8 da noite, acompanhar os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. É exatamente o que nós vamos fazer agora. Karina, na verdade, inclusive, nós temos uma semana, não apenas esta semana, estas 2 semanas, como inclusive é normal de acontecer, é muito comum, pelo menos, que nós tenhamos uma movimentação um pouco atípica. Primeiramente, na próxima semana, nós devemos ter 3 sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal por conta da sessão de encerramento que tradicionalmente acontece na sexta-feira. Portanto, já encontro marcado na semana que vem, já vamos adiantando, né, Karina? Quarta, quinta e na sexta-feira pela manhã, com a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, encerramento do ano judiciário de 2010. Nesta semana, é uma coincidência que também pode acontecer, o fato de que a sessão da quarta-feira, ela não foi realizada porque nós tivemos no dia 8 o Dia da Justiça, feriado judiciário, portanto nós não tivemos sessão. Compensação na quinta, vários processos em julgamento. Nós tivemos uma sessão atípica esta semana, em razão do feriado da Justiça na quarta-feira, mas tivemos vários processos, inclusive vários agravos regimentais em reclamações, mandado de segurança, enfim, vários processos foram julgados na quinta-feira, os trabalhos foram retomados de uma forma dentro da normalidade. Mas alguns destaques merecem ser relembrados no nosso programa e vamos aguardar aí quais foram os tópicos que a gente... Exatamente. Aliás, até em relação a esse ponto específico, em relação até à própria quantidade de processos, houve muitos daqueles processos que foram julgados rapidamente, embargos dos embargos nos embargos, sobre os quais havia questões, de certa maneira, poderíamos dizer, talvez menores, também eram processos que já estavam em adiantado estágio em relação aos recursos que eram apresentados. Então, houve uma grande quantidade desses processos que foram julgados. E os destaques, propriamente ditos, que foram processos com uma repercussão maior em termos dos efeitos desses processos. E é exatamente nestes que nós vamos nos concentrar hoje. Lembrando que é a sessão plenária do dia 9 de dezembro de 2010, quinta-feira. Primeiro destaque do dia, portanto, habeas corpus 101.528, relatoria do ministro Dias Toffoli. João Adelino Pereira Félix versus presidente da República. Aqui um habeas corpus contra ato do presidente da República que decretou a expulsão do autor do HC do território nacional. Segundo a defesa, na apresentação dos argumentos, respectivos argumentos, ele seria nacional português submetido a procedimento administrativo de retirada compulsória do território nacional, que resultou na publicação do chamado decreto de expulsão. Informa a defesa que ele teria retornado por diversas vezes ao país e jamais teria enfrentado qualquer embaraço ou resistência das autoridades brasileiras nas diversas vezes em que ocorreu este reingresso no território nacional. Ainda um outro argumento, de que teria filha brasileira com 6 anos de idade, que estaria sob guarda dele e dependência na época em que foi efetivada a medida. Aqui, Karina, antes de mais nada, uma questão que é o fato de que nós abordamos, inclusive, esse tema na semana passada, mas eu vou repetir, é uma oportunidade de reforçar justamente esse ponto, que é aquela situação que comumente nós vemos muitas extradições em julgamento no plenário do Supremo, e o argumento de existência de família, etc. Repetindo, nós vimos isso na semana passada, por sinal, um decreto de expulsão de um cidadão português também. É um argumento que na extradição ele não vale. No caso da expulsão, é um argumento que vale sob certas condições. Isso, Carlos. Na expulsão são óbices para que o presidente da República expulse um estrangeiro do território nacional, e aí a gente deve frisar que somente o estrangeiro é que pode ser expulso, porque a pena de banimento, que seria uma forma de mandar para fora do Brasil um brasileiro, é proibida pela Constituição. No Estatuto do Estrangeiro, há a previsão de 2 hipóteses em que o presidente não pode expulsar esse estrangeiro do Brasil. Quais são elas? Quando o estrangeiro está casado ou casada com um brasileiro,
não pode há mais de 5 anos, aí não pode ocorrer a expulsão, ou quando ele tem filho menor sob sua dependência e guarda. Na semana passada, nós comentamos que o ministro Marco Aurélio era o relator do habeas corpus à época, e o ministro Marco Aurélio entendeu que não havia qualquer desses argumentos, porque o estrangeiro ele estava separado de fato à época do decreto de expulsão, e os filhos não estavam sob sua dependência. Neste caso, a alegação é de que ele tinha, sim, filho menor quando houve o decreto de expulsão e ele estava casado. Mas, no caso específico, o ministro Dias Toffoli não chegou a adentrar o mérito e a sua decisão foi apenas em relação à concessão da ordem para mantê-lo solto enquanto responde a um processo administrativo. Olha só como cada caso é um caso. Então, justamente, a questão da jurisprudência ela é analisada à luz da situação concreta naquele ponto. Há ainda uma outra questão, Karina, daqui a pouco nós vamos ver detalhes, inclusive, sobre o voto do ministro Dias Toffoli. Houve um outro argumento também de que uma lei de 2009 ainda beneficiaria, no caso, expulsando, e também no caso aqui, que esperava se beneficiar também deste habeas corpus, especificamente em relação ao decreto de expulsão. Que lei é essa? Do que se trata? É uma lei que trata, que regulamenta esse estrangeiro que estaria de forma irregular no Brasil. Então, essa lei, ela vai poder regularizar a situação daquele imigrante clandestino que ou entrou de forma irregular no Brasil ou que, estando no Brasil, entrando no Brasil com visto, e esse visto, por exemplo, se expirou e ele não regularizou essa situação, essa lei de anistia viria justamente regularizar essa residência provisória do imigrante. E esse paciente desse habeas corpus, ele justamente tomando conhecimento, morando no Brasil, embora tivesse sido expulso na década de 80 para Portugal, ele morando no Brasil, ele foi até o Departamento da Polícia Federal para tomar informações acerca dessa lei. Foi quando então ele foi preso em flagrante, porque verificou-se que tratava-se de um estrangeiro expulso e que teria reingressado ao país. E isso é crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Colocadas estas questões, vamos ao voto do relator do caso, o ministro Dias Toffoli. Eu estou, em síntese, senhor presidente, concedendo a ordem, mas não para declarar nulo o processo de expulsão. Simplesmente para que se afaste a prisão administrativa que foi imposta ao paciente, até o julgamento final do seu processo administrativo, que pede a revogação do ato administrativo de expulsão. O que ocorreu na espécie? Ele foi expulso do território nacional, ele respondeu ao processo administrativo, portanto eu afasto a alegação de nulidade do processo administrativo por revelia ou ausência do devido processo legal. Ele fora condenado criminalmente no Brasil no início da década de 80, o que deu ensejo a um processo administrativo de expulsão. Não sendo localizado, porque estava foragido para não ser preso naquele processo criminal, foi citado no processo administrativo do Ministério da Justiça por edital, foi nomeado defensor dativo no processo administrativo. O parecer da lavra do subprocurador-geral, que transcrevo, bem demonstra isso. Então, afasto a alegação de nulidade do processo, da ausência de processo administrativo de expulsão, porque houve. Mas verifico, senhor presidente, que ele foi preso quando exatamente foi ao Departamento de Polícia Federal para obter informações sobre uma lei de anistia recém-sancionada no ano passado. E ao ir até lá, se verificou que havia sido ele expulso em 1981. E a Polícia Federal encaminhou isso ao Ministério Público e ao juiz federal, que decretou a prisão administrativa, contra o parecer, que transcrevo aqui também, cito, do próprio Ministério Público Federal lá no Pará, que disse da desnecessidade, e ele foi lá para requerer os benefícios da lei da anistia. E ele tem um processo administrativo em que pede a revogação da expulsão. Então, eu estou concedendo a ordem, senhor presidente, exclusivamente para que ele continue em liberdade até que se julgue esse processo, esse pedido de revogação e a eventual análise pelo Ministério da Justiça dele ser beneficiário ou não da lei de anistia que foi sancionada o ano passado. Essa é uma síntese que faço, na medida em que distribuí aos colegas o voto completo.
Karina, portanto, foi uma concessão em parte, mas não entrou no mérito propriamente dito, inclusive daquelas alegações referentes à existência de filho, família. Vamos deixar um pouquinho isso? Exatamente, a ordem foi concedida apenas parcialmente para se permitir que ele responda a este processo administrativo, em que ele pede a revogação do decreto de expulsão em liberdade, mas não se adentrou efetivamente ao mérito para se aferir a ilegalidade ou não do decreto de expulsão. Então, até que se finde o processo administrativo para se revogar o decreto de expulsão, o estrangeiro permanece no Brasil em liberdade até que se esgote os meios administrativos. Posteriormente, ainda se confirmando o decreto de expulsão e havendo uma negativa pelo Ministério da Justiça em relação a a improcedência do pedido de revogação, aí nada obsta que ele volte ao Supremo Tribunal Federal, através de um outro habeas corpus também, para questionar a ilegalidade deste decreto de expulsão. Quem acompanhou tanto o direto do plenário quanto o síntese da semana passada, pode se lembrar que houve a apresentação de um pedido de vista em mesa em um outro processo, no caso foi naquela ocasião pelo ministro Gilmar Mendes. Diferente do pedido de vista regimental, em que se suspende o julgamento, naquela sessão o processo é encaminhado ao gabinete do ministro para uma análise posterior à apresentação do chamado voto vista, nosso conhecido aqui dos programas de acompanhamento da atuação do plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesta semana, nesse julgamento, novamente, a apresentação do chamado pedido de vista em mesa, que é quando o ministro pede que o processo seja encaminhado a ele para que apresente o respectivo voto ainda durante a sessão, retornando com esse processo à apreciação do plenário. O ministro Marco Aurélio, logo após o voto do ministro Dias Toffoli, pediu a palavra, abordando a situação deste processo que considerou com características inusitadas. Vamos ouvir. A situação, a meu ver, é uma situação com a qual nós não nos defrontamos comumente. E, pelo parecer da Procuradoria-Geral da República e também o voto do relator, não envolve a espécie uma prisão administrativa, mas sim uma prisão determinada no âmbito judiciário, né? Eu vou me permitir pedir vista em mesa do processo, porque se trata de reingresso, né, de estrangeiro que já teria sido anteriormente expulso. O voto do ministro Marco Aurélio foi proferido na segunda parte da sessão, após a vista do processo, após analisar as questões que ele julgava importantes de serem aprofundadas para poder se manifestar. Como fizemos na semana passada, quando abordamos situação semelhante em relação ao pedido de vista em mesa durante a sessão, vamos interromper a sequência cronológica que normalmente usamos e vamos direto à manifestação do ministro Marco Aurélio na segunda parte da sessão. O paciente foi expulso em 9 de abril de 1981 por decreto do então presidente João Batista Figueiredo. E aí, após essa expulsão, ele reingressou algumas vezes no território nacional. Na última, ele foi preso. Foi preso na Polícia Federal quando estaria querendo, segundo sustenta, regularizar a situação, né? A prisão se mostrou uma prisão de início em flagrante, tendo em conta o tipo do 338, reingressar em território nacional após a expulsão, né? E o que ele sustenta no habeas é que aquele processo administrativo anterior, ele teria uma falha porque não se ensejara o exercício do direito de defesa. Ele teria já uma filha brasileira, né, nascida em 8 de novembro de 75. O relator não está adentrando o mérito dessa questão, a revisão do processo administrativo, mas está afastando a custódia que seria até aqui, porque o processo crime não terminou de reingresso, em decorrência do reingresso em território nacional, está afastando essa prisão. A não se concluir pelo afastamento, nós teremos uma prisão automática, toda vez que o estrangeiro expulso, né, adentrar o território brasileiro, ele será automaticamente preso. Por isso, ante esse contexto, acompanho Sua Excelência deferindo a ordem.
Lembrando, esta manifestação do ministro Marco Aurélio já foi na segunda parte da sessão. Aliás, é uma possibilidade, de acordo com o andamento da sessão, muitas vezes o ministro pode aproveitar o próprio período de intervalo entre da sessão, que ocorre por volta das 4 horas da tarde, para justamente se aprofundar em um determinado aspecto e manifestar-se, é comum isso, justamente na continuação da sessão plenária. Inclusive, o próprio presidente já é comunicado, o presidente que pergunta formalmente, o ministro já está pronto para se manifestar no processo tal, o próprio ministro se manifesta nesse sentido, é feito novamente o pregão, é colocada a questão e o voto. E, como vimos, ele acompanhou o ministro relator, prevalecendo, portanto, este entendimento que nós vimos antes do ministro Dias Toffoli, no sentido da concessão parcial do pedido do habeas corpus. Isso, Carlos, e por votação unânime, os ministros acabaram acompanhando o ministro Dias Toffoli para que esse estrangeiro permaneça no país e em liberdade, enquanto o processo administrativo em que pede a revogação do decreto presidencial não finda. Uma vez findo, aí sim as medidas deverão ser tomadas e as medidas pelo Poder Executivo para que esse estrangeiro que foi expulso seja retirado do território brasileiro. Se for o resultado do inquérito administrativo. Exatamente, do processo. Tudo a depender do resultado do processo administrativo. O efeito concreto, de qualquer maneira, que ele pode esperar esse resultado em liberdade. Isso, por conta dessa decisão tomada em sede de habeas corpus pelo Supremo. Como se vê, cada caso é um caso, foi um resultado diferente do processo da semana passada, que também tratava de um cidadão português, mas pelas características próprias, teve um resultado diferente. Portanto, decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, entre os destaques desta semana, mais especificamente da sessão plenária da quinta-feira, nós vamos ver mais alguns pontos relativos às decisões dos ministros, e em destaque também a questão dos juros moratórios e compensatórios no pagamento de precatórios. Uma questão para os ministros do Supremo Tribunal Federal que você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, aqui em Síntese, na TV Justiça.